como algo nosso da capela, eu queria sugerir que a gente lesse a Bíblia, né? Não como forma de estudo, mas como forma de meditação. Eu queria fazer esse estudo com vocês do Evangelho de São João. Eu vou explicar para vocês como que a gente vai estar fazendo. Inclusive, hoje a gente já vai fazer junto, né? Esse momento junto, para poder vocês entenderem aquilo que está sendo proposto. Então, você está com sua Bíblia aí, abre ela em João, capítulo 1, versículo 1. O que eu quero pedir para vocês lerem não é para a gente ler muita coisa no dia. A gente vai estar lendo uma passagem por dia, né? Então, não sei se a Bíblia de vocês é igual à minha, mas a primeira passagem é o Verbo Divino. A segunda, Testemunho de João Batista, lá no 19. A terceira, Encontro com os primeiros discípulos, versículo 35. Então, assim, é pouca coisa para a gente estar lendo por dia, mas o que vocês querem, o que eu quero que vocês entendam é que a Bíblia, ela pode ser lida em forma de estudo, né? Mas ela pode ser lida também nessa forma de meditação. O que é meditação? Meditação é utilizar a Bíblia para poder ouvir a Deus, né? Você lê a passagem da Bíblia, lê uma, duas, três vezes, a quantidade de vezes que forem necessárias, né? Com calma, concentrando nas palavras. Depois, quando a gente fecha os olhos por uns 10, 15 minutos, nesse momento é o momento onde Deus vai falar conosco através da palavra. Aí você pode pensar assim, mas é tão simples, ou já faço isso, já faço estudo da Bíblia, já faço leitura, sou acostumado a ler a Bíblia todo dia, mas o que eu quero que vocês entendam é que a maior dificuldade para as pessoas fazerem a Léxio Divina é a falta de humildade. A falta de humildade de achar que isso é coisa simples, de achar que já faz, de achar que faz até melhor. Então, quando eu fico vaidoso, eu não consigo fazer da forma que precisa. Uma coisa simples, porém, se você não fizer da forma que é necessária, você fizer correndo, você não parar para ouvir a Deus, você não vai tirar o proveito necessário dessa prática, né? Irmãos, Santa Teresa fala que dentro de nós existe um castelo, e Deus está lá no centro desse castelo. Deus é o centro, está dentro da nossa alma, o centro da nossa alma. E ela fala de experiências místicas, de coisas que estão muito fora, assim, da nossa realidade. Encontros mesmo com Jesus, com Deus, Nossa Senhora. Mas tudo isso começa aqui na Bíblia, nessa Léxio Divina. Se você consegue fazer a meditação várias vezes por dia, você vai abrindo a sua alma para poder entender aonde está Deus dentro dela. Você começa a descobrir o caminho para chegar até Ele, né? Você vai tendo intimidade maior com Ele. Então, quando você lê a passagem e medita, você começa a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, gente, não é nada assim, não é aquela voz grossa que desce do céu, mas muitas vezes a gente pensa até que é coisa da cabeça da gente.
Mas quando a gente começa a fazer meditação, Deus vai falar conosco coisas extraordinárias, coisas que talvez nem você não tenha entendido ainda, ou coisas que magníficas, sabe? E naquele momento onde você ouve a voz de Deus, você sabe que é Ele, porque você sente um gozo na alma tão grande, e você vai entender que é Deus falando com você, porque você recebe junto com um esclarecimento, com a sabedoria que Ele te dá naquele momento, um manjar do céu, um gozo da alma. Então você naquele momento, você experimenta o amor de Deus através da palavra. É como se a gente tivesse um batismo do Espírito Santo com a Bíblia na mão. Então, irmãos, é algo que quando a gente faz, a gente tem um crescimento espiritual muito grande. E é essa prática que eu queria convidar vocês. Para todos os dias, ler uma passagem, parar, refletir, meditar sobre a passagem, até que Deus fale com você. Aí, queria que vocês entendessem que isso não é só um estudo bíblico. Ou que naquele momento que você vai fechar seus olhos, não é o que você sabe, mas tem que ser algo novo, porque é Deus que está te dando. É algo que você talvez não sabia. É tão interessante que eu estava fazendo estudo bíblico com os meus filhos, e por várias vezes eles tiveram revelações que eu olhava para aquelas crianças e falava, não tem como ele saber disso. É algo novo, algo que nem eu, nas minhas pregações que eu assisti, nas formações, eu nunca tinha visto. Então, irmãos, é algo que, se for feito da forma que precisa, vai nos engrandecer muito. Mas é preciso ter paciência. Por quê? Porque a partir do momento onde você fecha os olhos, a primeira coisa que vem são os barulhos interiores. Você fecha os olhos e vai começar a vir coisas, problemas do seu dia a dia, a conta que você tem que pagar amanhã, o problema que você tem que resolver do seu filho. Então, irmãos, o primeiro momento, talvez você, nas primeiras vezes, talvez você gaste até mais tempo, porque você precisa silenciar a sua mente totalmente para ouvir a voz de Deus. E esse ouvir a voz de Deus, ele vai nos ajudar muito na capela. Como a gente está estudando os dons, né, que o Leandro está apresentando para nós, quando a gente fala de dom de revelação, dom de ciência, o que é isso? É Deus falando conosco. É você ouvir a voz de Deus, Deus falar com você, e você entender que é Deus que está falando com você, e você entender a emoção que Deus está te dando. Ah, faz assim, faz assado. Essa pessoa está com um problema com a mãe, entendeu? Essa pessoa passou por tal situação. Então, tudo isso é Deus que vai revelando para nós. Mas como que eu vou ouvir a Deus se eu não conheço a sua voz, se eu não sei como chegar até Ele, se eu não tenho intimidade com Ele? Então, irmãos, é necessário você se despir de você mesmo, você esvaziar a sua mente e começar a lembrar daquilo que você acabou de ler, porque é como que você fosse analisar, você fosse olhar um metal, alguma coisa linda, mas só está escuro. Então você começa a analisar, você começa a pegar aquilo na mão, sabe, e olhar, e vou usar até uma palavra feia, até ruminar a palavra de Deus. Mas quando você insiste em olhar aquela palavra de Deus, vai lembrando, vai analisando, vai ficando com ela na mente, repetindo ela na sua mente, chega no momento onde Deus pisca a luz divina, um segundo, um instante. E naquele momento você vai olhar para sua mãe e vai conseguir ver o tesouro que está dentro dela. Você vai olhar para a palavra de Deus e vai conseguir ver toda situação, todo esclarecimento. É como se você tivesse lá naquela passagem com Jesus, você entendesse aquilo que está acontecendo naquele momento, você tivesse lá talvez junto com Jesus, você sentisse o vento do deserto soprar nos seus lábios, e você entender que a sede que Jesus chegou no poço, entendeu? Você sente aquela sede também. Então,
você é colocado naquele momento da passagem da Bíblia, e como eu falei para você, junto com essa revelação, vem junto o gozo da alma, né? Vocês vão estar mergulhados na palavra de Deus, vocês vão estar unidos a Deus, sentir a presença de Deus através dessa palavra. Irmãos, por isso eu falo, num estudo bíblico, você não precisa ler muito, vou ler 10 páginas da Bíblia por dia. Não, não é isso. Talvez você vai ler um versículo e Deus vai começar a te falar, vai começar a falar com você. Então você naquele momento, você já leu uma, duas, três vezes, você já sabe a palavra que você está lendo, você não tem curiosidade para terminar ela, então você pode até fechar a sua Bíblia naquele momento que você estiver fazendo sozinho e começar a ouvir a Deus, né? Por quê? Porque para que serve a oração? O que é oração? Toda oração, pode ser até um terço, irmãos, que eu estou rezando, ela serve para me unir ao coração de Deus. A oração, ela me une a Deus. Eu rezo o terço para poder sentir a presença de Deus. Então, naquele momento que eu sinto a presença de Deus, é como que se eu tivesse... Vou fazer uma comparação aqui. É como aquele homem na ilha, batendo duas pedrinhas para fazer fogo. E naquele momento onde você bate a pedrinha e o fogo pega, quando você se une a Deus, você conseguiu fazer essa união com Deus, você não precisa mais bater essas pedrinhas. Por quantas vezes, sim, eu vou citar esse exemplo, né? Vocês até me desculpem, estar falando de mim mesmo, mas por quantas vezes eu, rezando o terço, e naquele momento eu senti a presença de Deus e comecei a orar em línguas, e aí eu parei de rezar o terço, né? E comecei naquele momento a mergulhar em Deus, né? O terço eu terminei depois, entendeu? Mas aquele momento, Deus quis falar comigo, eu não posso colocar regra para Deus. Não, Deus, eu tô terminando, vou terminar meu terço primeiro. Não, Deus quer falar com você naquele momento. E aí, nesse momento onde você mergulha em Deus, você sente essa presença de Deus, Deus fala com você, né? Até coisas, como eu falei, coisas que você não entendia, coisas que você não sabia, né? Por vezes eu perguntei para Deus, falei, Senhor, mas eu não entendo essa palavra, ninguém nunca me explicou ela, por onde eu andei nunca achei ninguém que soubesse me explicar ela. E naquele momento onde você faz a Lectio Divina e começa a ouvir a Deus, Deus te revela até aquela explicação que você não tem, você nunca tinha entendido antes. Como eu disse, gente, é algo surpreendente. É algo que nos faz crescer. É algo que, para vocês entenderem, toda pregação é feita dessa forma. Então, se vocês querem pregar algum dia, essa também é uma aula de pregação, de como preparar uma pregação. Porque quando você prega, você não vai falar de algo que você ouviu, o Padre Jonas falou isso, eu vi isso na Canção Nova, ia juntar um punhado de coisas bonitas, de santo, de frases feitas, frases de efeito. Gente, a pregação vira algo maçante. Mas quando a pregação é algo novo, é algo de Deus, ela toca as pessoas. Aí vocês podem até se questionar, mas como que é capaz de sempre as pessoas estarem pregando e sempre estar pregando coisas novas, mas o novo de Deus, a palavra de Deus, gente, é infinita. Isso que está escrito na Bíblia é só uma janela. E quando você consegue meditar, você abre essa janela e vê o infinito que está atrás dela. Todas as pessoas que fazem pregação, elas já fazem dessa forma. Como que é? Elas vão ler a palavra, Deus vai dar uma palavra para elas, eles vão concentrar nessa palavra, vão ler uma, duas vezes, vão pesquisar, talvez no Google, algo que elas não entendam dessa palavra, vão buscar informações, beleza. Mas depois
elas vão para diante de Jesus, ou vão para um lugar silencioso e vão ruminar essa palavra. E é nessa, desculpa a palavra feia, mas nessa ruminação da palavra é aonde a gente vai escutar Deus, onde Deus vai falar conosco. Então, como forma de ensinar, fazer junto com vocês esse primeiro dia, né? E fazer também outras vezes, né? Que a gente vai estar rezando mais até lá. Vamos começar a ler o capítulo 1 do Evangelho de segundo João. Então, alguém quiser ler ele para a gente, começar a ler ele para nós, né? Igual eu falei para vocês, a gente vai ler uma, duas, três vezes, quantas vezes for necessário até entrar no nosso coração. Então, se alguém quiser começar a ler para a gente, até o versículo 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: Eis aqui de quem eu disse: o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem revelou. É para ler de novo? Ou outra pessoa? Pode ser outra pessoa, mas assim, só para entender essa palavra, o que que ela fala? Ela fala da vinda de Jesus para a humanidade. Então, quando Jesus começa a sua missão, quem veio? João Batista, não mesmo João Evangelista. João Batista, ele anuncia a vinda de Jesus, né, falando que o Messias, o Salvador do mundo, estava para chegar. E ele não era digno nem de desatar a correia de suas sandálias. Então, João Batista, ele está falando da vinda de Jesus, mas ao mesmo tempo está uma mescla falando de Deus que se faz carne. Deus que era o verbo desde a eternidade, que se faz homem para poder estar no nosso meio. É Deus que se revestiu de carne, que se fez homem, que nasceu da Virgem Maria para poder estar no nosso meio por amor a nós. Então, esse primeiro capítulo essa primeira passagem de São João fala disso. Alguém quer ler para a gente, mais uma vez? Aí vocês vão ouvindo, mas que vocês possam memorizando, porque na hora que a gente fechar os olhos, você tem que estar concentrado naquilo que você lembra, não se você ficar procurando, abrindo a Bíblia, você vai quebrar o momento, entendeu? Então você vai ouvir com atenção para poder entrar no
no seu coração essa palavra. Alguém quer fazer a leitura para nós, esse próximo, lê novamente, por favor, lá no versículo 1. Quer que lê do começo? Sim, vamos repetir esse pedaço, porque hoje a gente vai ficar só nesse trecho. É como eu disse para vocês, não é pressa, não é muita coisa, mas é um pedaço que a gente vai meditar sobre ele. Até qual versículo você quer que lê? Até o 18. Tá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, que se chamava João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: Eis aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Filho único, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, agora nesse momento a gente vai fechar os nossos olhos, né, e tentar ouvir a Deus, né, e que você possa silenciar mesmo o seu coração, que você possa tranquilizar o seu coração, acalmar seu coração e meditar sobre a palavra, sobre aquilo que foi lido, né. Eu vou dar um tempinho para a gente poder tentar ouvir a Deus, né. Se você não conseguir, não se preocupe, porque a gente vai continuar tentando, tá? Eu vou mutar aqui, a gente fecha os olhos e concentra naquilo que foi lido, naquilo que você lembra.
Irmãos, talvez nem todos conseguiram ouvir, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer estudo bíblico, eu ficava, às vezes, até meia hora só para poder parar de esvaziar a mente. E à medida que a gente vai fazendo, vai se tornando mais rápido. Então, você vai ter chance de estar aumentando sua intimidade com Deus, né? Talvez seja mais fácil, né? Quanto mais você faz, mais fácil vai ficando. Eu vou fazer uma partilha daquilo que eu senti, né? Se você também ouviu de Deus, se você também quiser partilhar, mas que seja algo novo, não algo que você já viu, que você já escutou, mas algo que Deus te falou hoje, nessa meditação. O que eu senti quando eu estava meditando foi esse versículo que fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus. Falando desse princípio, dessa eternidade, princípio muito antes de Deus criar o homem, criar o mundo, criar o universo, Deus já nos amava, já pensava em cada um de nós. Deus já nos amava muito antes da gente ser criado, já sonhava, já sabia que a gente ia passar por essa terra, e o amor de Deus por nós, ele já era infinito. Infinito, não só em tamanho, mas infinito em tempo também. Infinito, que sempre existiu e sempre vai existir. Mas Deus, ele sonhou conosco e nos amou com um coração ardente, que nós pudéssemos um dia, depois dessa vida aqui na terra, voltar para ele, lá no céu, e compartilhar com ele dessa eternidade. Como assim, Deus nos ama, sempre nos amou, e muito antes de existir, ele já sonhava conosco, para que um dia eu e você estivéssemos no céu com ele, dividindo e gozando junto com ele dessa eternidade. Foi isso que eu pude sentir através da palavra. Se mais alguém quiser partilhar. Então é isso, irmãos. Amanhã você vai fazer a segunda passagem, que é o testemunho de João Batista. Na quarta, encontro com os primeiros discípulos. Entendeu? Vai lendo um pedacinho por dia. Semana que vem, se der tudo certo, a gente marca outro dia para estar fazendo junto, né? Se vocês quiserem, lógico, né? Esse estudo bíblico, essa Lectio Divina. Mas eu queria que vocês entendessem o seguinte, que esse modo de ler a Bíblia, ele é revelado por vários santos, né? E Deus inspirou vários homens, vários santos a estarem rezando dessa forma, e porque é algo comum na igreja, né? Talvez a gente não tenha acesso a isso, mas só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer é o seguinte: existe 9 graus de oração. O primeiro grau de oração é a oração vocal. É a Pai Nosso, Ave Maria, uma ladainha, uma novena. É a oração que você faz, né, lendo ou falando. E o segundo grau de oração é isso que a gente está fazendo hoje. Então, assim, a gente está entrando no segundo grau de oração. Existem 9. Esse segundo grau é o momento onde você lê a palavra, mas não só lê, mas você consegue escutar Deus falando no seu coração. É o princípio da sua intimidade com Deus. É quando você começa a se abrir para a voz de Deus, quando você começa a ouvir a Deus falar em você. Então, gente, é isso que eu estou ensinando aqui para vocês. Como eu disse, se você não tiver humildade, você não vai fazer, porque vai achar que já faz até melhor. Mas isso que eu estou ensinando aqui hoje é o segundo grau de oração.
que todos os santos tiveram que passar por isso para poder chegar no nível nas altas moradas. Então, isso aqui faz parte do começo da caminhada, que a gente tem que passar se você quiser se aprofundar um dia nos mistérios de Deus. Amém? Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu só queria tirar uma dúvida, na verdade. Ah, Tem uma razão de ser o Evangelho de São João ou não? Você que... não tem. Existem várias formas de ler a Bíblia, né? Várias formas de fazer o estudo bíblico, né? Tem um livro do Padre Jonas, inclusive, que direciona dessa forma, que você começa lendo as cartas de João, depois você vai para o Evangelho tal. Existe outras pessoas que ensinam de formas diferentes, mas o que é o principal que a gente precisa entender? O que vai nos fazer crescer é a leitura da Bíblia. E a gente tem que focar no Novo Testamento. Se você quer ler o Antigo Testamento, tudo bem, mas depois que você tiver lido o Novo Testamento 4 vezes, 5 vezes, aí você vai lá no começo da Bíblia, começa de Gênesis, porque aí você já vai tá no seu coração aquilo que fala sobre Jesus, entendeu? Porque não adianta nada a gente entender de Abraão, de Moisés, se a gente não entender primeiro o que Jesus fez por nós. Na verdade, o Antigo Testamento é só uma chave para a gente entender o Novo. Então, o que eu sempre aconselho? Pode começar de Mateus, Marcos, Lucas, João, não importa. Nós escolhemos começar por João, mas que comece do Evangelho, que comece aprendendo sobre Jesus. Para entender mais sobre Jesus, para entender o que Jesus ensinou, para entender como Jesus agiu aqui nessa terra e deixou como legado para nós, para depois estudar as cartas, para depois, só depois, a gente aventurar no Antigo Testamento. Tem uma linguagem mais difícil, que tem entendeu? Mas o que eu sempre brinco e falo é o seguinte: quando vocês veem os evangélicos, estão com a Bíblia debaixo do braço, lê todo dia, mas só que eles focam no Antigo Testamento. Vocês já repararam isso? Sempre fala do Antigo Testamento. Por quê? Porque se eles começarem a ler o Novo Testamento, eles se converteriam. Eu sempre brinco, sempre falo isso. Se eles lerem o Novo Testamento da forma que eles leram o Antigo, eles já tinham se convertido há muito tempo. Porque o Novo Testamento, os Evangelhos, fala do amor de Deus de uma forma que, gente, se você quer falar de Jesus, você precisa conhecer Ele. E conhecer Jesus e ter intimidade com Ele, o que eu sempre digo, começa nos Evangelhos. Entendi, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida? É isso, irmãos. A hora que vocês forem fazer amanhã, lembrem-se de estar no local tranquilo, silencioso, organizado. Para começar a fazer a oração, a gente não fez hoje porque nós já tínhamos rezado, mas reza, pede o Espírito Santo. Se precisar, faz um exame de consciência, pede perdão a Deus. Fecha os olhos, faz uma adoração, sente Jesus perto de você, adora Jesus, fala com Jesus, põe Jesus diante de você, na sua casa, no seu quarto, e depois que você estiver sentindo a presença de Deus, já estiver em oração profunda, aí você começa a ler a Bíblia, porque aí vai estar mais fácil, entendeu? Aí vocês vão conseguir fazer esse estudo, esse Lexio Divino de uma forma melhor. Então, pede Espírito Santo, louva, põe uma música, entre em oração antes de começar a ler a Bíblia. Leu a Bíblia, teve alguma dúvida? Não tem problema, pesquisa, olha, isso chama estudo, né? Inclusive, eu antes de fazer a Lexio Divina, eu gosto de fazer o estudo. O que é? Eu pego uma caneta de 4 cores, vou marcando as promessas de verde, vou marcando igual o Padre Jonas ensinou, as ordens de Deus para mim, marco de vermelho. Beleza, aquela palavra
tá estudada, tá? Agora eu vou ler de novo para poder meditar. Entendeu? Então, não mistura. Você pode fazer os dois? Pode, mas a meditação você vai ler com calma, tranquilidade, para depois silenciar quanto tempo for preciso e falar, não, Senhor, eu vou ficar aqui quanto tempo for necessário. Até que Deus fale com você, até que Deus pisque a luz e você enxergue o que tem de trás daquela palavra, no profundo daquela palavra. Amém? É isso, irmãos. Vamos encerrar. Alguém quer fazer algum agradecimento, alguma oração de agradecimento para a gente poder encerrar esse momento?